por gentileza, cumprimentar ali a irmã Paula. Bem-vinda, minha querida, em nome do Senhor Jesus. Você poderia ficar em pé, por favor? Gostaria de convidar aqui o pastor Paulo. Mais uma vez, estará sendo uma bênção para as nossas vidas. Então, atenção. Chega de água e chega de banheiro, tá? Nós estamos aqui já começando a ajustar algumas coisas que estão erradas e teremos que ajustar muita coisa ainda. Na hora da palavra, né, é um momento de abrir os ouvidos e ouvir a voz de Deus. Amém? Então, os diáconos, os obreiros, se tiver alguém no corredor, a não ser que seja algo extremo, pode convidá-lo a tomar assento. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: não me incomode, não tire a minha atenção. Deus vai falar comigo. Pastor Paulo. Graças a Deus. Pai seja convosco, amados irmãos. Que maravilha poder estar aqui nesta noite de domingo, juntos celebrarmos e adorarmos o nome daquele que vive, que reina para sempre e que está no nosso meio. Quem já sentiu a presença dele, dá um brado de glória aí. Aleluia! Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Eu quero externar minha gratidão profunda pela vida do pastor Érison. Estava sentado agora ali o pastor Érison falando, e a minha memória, minhas lembranças vieram alguns anos atrás, de quando o pastor Érison chegou aqui em Indaiatuba. Eu tive o privilégio, a honra de recebê-lo, estarmos juntos, né, no início de todo o trabalho, e a pastora Leila também. Eu me lembrei daqueles tempos que quando começamos, e é uma alegria muito grande, pastor Érison, ver como Deus tem te usado como instrumento dele aqui nesse lugar. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, pela pastora Leila, de todo o meu coração. Sou grato a Deus por sua vida. E vou dizer uma coisa para você de coração, aqui diante do altar. Se fosse para fazer tudo de novo, eu faria. Nós estaremos juntos lá desde o começo, porque você é uma bênção de Deus para a nossa vida, viu? Tive o prazer de conhecê-lo lá em Recife. Aí depois, o desafio que ele aceitou de vir para Indaiatuba, deixar lá a sua terra, a sua parentela, como Abraão fez. E vir para uma terra desconhecida, né, totalmente diferente, cultura, costumes, todas as coisas são diferentes. Eu acredito que ele não largou o cuscuz ainda pela manhã, né? No começo foi meio difícil, porque não tinha aqui, né? Mas Deus abençoe tua vida, pastor. Você é uma bênção. Deus continue abençoando você ainda cada vez mais. E ano 2015 seja o ano do extraordinário aqui, em nome de Jesus. Bom, a todos os meus companheiros de ministério, Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês são uma bênção. Rever aqui alguns amigos, Deus abençoe. Algumas ovelhas queridas que eu tive a honra também de pastorear por um tempo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu quero ser um instrumento de Deus para a sua vida hoje, mas eu quero trazer uma palavra. Hoje, eu não sei se você sabe, domingo passado eu vi o que aconteceu aqui, eu estava viajando, mas a gente tem conhecimento pelas redes sociais, pela internet, e na segunda eu falei com o pastor Gisel Gomes, e todo alegre, o que Deus fez aqui no domingo passado foi algo extraordinário. E eu me conversando com ele, e ele me lembrou, né? Falou assim: olha, domingo que vem é o dia da Bíblia. Então, aleluia. Então já sabe, né? Pregue a Bíblia. E eu quero dizer, irmãos, que a nossa igreja, a Igreja Missionária Canaã, ela pode não ter um presidente que construiu muitos templos pelo Brasil, mas a nossa igreja tem um pastor presidente que está deixando um legado para a nossa geração, que é do amor pela palavra de Deus. Tem um amor. Quem fica perto do pastor Gisel Gomes, é impossível você não ser instigado a ler mais a Bíblia, é impossível. Você,
instiga a nossa curiosidade por pesquisar mais e o amor pela palavra. Então hoje eu quero trazer uma mensagem relacionada à própria palavra. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, versículo de número 11. Vou usar esse texto como base, e então a primeira parte da nossa mensagem, nós vamos ouvir uma mensagem, algumas coisas para o nosso conhecimento geral, mas depois eu quero trazer uma palavra já, na segunda parte, uma palavra prática daquilo que vamos ouvir essa noite. Quantos estão com o coração aberto para receber o que Deus tem para dar? Graças a Deus. Salmo 119, versículo número 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Diga aleluia. Vamos repetir mais uma vez. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como os amados sabem, talvez pelas redes sociais, talvez pelo próprio calendário, hoje é o dia da Bíblia. Esse dia, ele foi celebrado pela primeira vez no ano de 1549 na Grã-Bretanha. Um bispo chamado Cranmer, que instituiu a celebração do dia da Bíblia. Qual era o propósito que ele tinha em mente? O propósito que ele tinha em mente era de fazer com que a população da Grã-Bretanha intercedesse pela leitura da Bíblia para todos os moradores daquela região. E então, a Bíblia começou a ser celebrado o dia da Bíblia nessa data. No Brasil, a data começou a ser celebrada no ano de 1850, quando alguns missionários vindo da Europa e dos Estados Unidos chegaram ao Brasil e instituíram também o dia da Bíblia. Mas a primeira manifestação da celebração do dia da Bíblia aconteceu no ano de 1948, quando a Sociedade Bíblica do Brasil, ela celebra oficialmente, publicamente, então a celebração e a comemoração do dia da Bíblia. É tão importante esse dia, que ela entrou dentro do calendário brasileiro, graças à Lei 10.335, aonde oficializou a comemoração do dia da Bíblia em todo o território nacional. A Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. Talvez nós, brasileiros, não tenhamos tanta dimensão de quanto a Bíblia Sagrada é importante para nós. Alguns países, a Bíblia ainda nem chegou. Se chegou com poucas quantidades. Quem nunca leu aquele livro chamado Contrabandista de Deus? Um homem que levava as Bíblias dentro do porta-mala na época do comunismo na Rússia, na União Soviética, onde eles entravam com Bíblia para levar ao povo ter acesso à palavra. É tão interessante que alguns testemunhos que esse homem conta no livro, ele diz que uma vez a polícia parou, e quando a polícia parou para ver o que tinha no porta-mala, ele sabia que seria preso e talvez até morto. Quando os policiais foram abrir, eles levantaram e disseram: não, pode ir embora, esse carro está cheio de pão dentro. Aleluia, oh glória a Deus. Deus fez com que a palavra se transformasse em pão, para que a própria palavra chegasse em quem não tem a palavra. Eu quero nesta noite, junto com você, glorificar a Deus, porque nós temos a palavra e vamos amar mais a palavra. Aleluia. A Bíblia Sagrada, ela possui total credibilidade histórica. Ela contém declarações únicas em toda a bibliografia humana. Ela possui evidências internas de sua própria autenticidade. A Bíblia Sagrada contém declarações científicas que se antecipam há séculos diante da própria ciência. Não é a ciência que prova a Bíblia, mas é a Bíblia que prova a ciência. Os ateus não creem na Bíblia, acham a Bíblia um livro antiquado, quadrado, ultrapassado,
E alguns veem a Bíblia como algumas historinhas, conto da carochinha. Como é difícil acreditar que um grande peixe engoliu um homem e deixou aquele homem 3 dias no ventre e depois cuspia ele numa praia. Isso é só para quem é doido. Agora nós somos doidos porque nós amamos a Jesus de Nazaré, aleluia. Essa é a palavra. A Bíblia também assume posição de porta-voz de Deus diante da humanidade. Por inúmeras vezes você vai ver dentro da Bíblia a expressão, assim diz o Senhor, aleluia. Esta é a palavra, ela apresenta acertos e erros cometidos pelos seres humanos que nela estão inseridos. A Bíblia nunca escondeu nada de ninguém. Se a Bíblia só mostrasse os acertos, então nós teríamos um sentimento de fracasso, teríamos um sentimento de frustração, quando nós como seres humanos falhamos. Mas a Bíblia tanto apresenta os acertos dos homens e mulheres de Deus, mas também apresenta as suas falhas, seus pecados, suas misérias, mas além disso, apresenta um Deus que salva, que liberta, que batiza no Espírito Santo, que cura e que em breve voltará para buscar a sua igreja. Só quem acredita nisso, dá um glória para Jesus aí. Ela contém uma mensagem que atinge o coração humano e que tem conduzido milhões e milhões de pessoas a uma vida real, a uma vida de transformação. A palavra de Deus é o único livro que descreve o caminho para a redenção da raça humana que se afastou de Deus. Os nomes com que ela própria se autodefine: Escritura, Santa Escritura, Palavra de Deus, Oráculo de Deus, Testemunho de Deus, Lei do Senhor. Esta é a palavra que temos em nossa mão. Outro dia eu vi um vídeo, esse vídeo me chocou, me impactou, estremeceu meu coração, mexeu comigo, me fez dar mais importância para a Bíblia. Eu vi um vídeo de a Bíblia chegando numa aldeia, uma aldeia muito distante, onde é um outro dialeto, eles não falam nem o inglês, nem a outra língua que predomina naquele país, mas um dialeto. E um homem cheio do Espírito Santo traduziu a Bíblia para o dialeto daquela comunidade. E quando a Bíblia chegou, eles uivavam, eles choravam, eles gritavam, eles pegavam a Bíblia e faziam assim com a Bíblia, eles olhavam a Bíblia e choravam quando ouviam a palavra no seu dialeto. Quantas vezes nós temos a palavra, não lemos a palavra, não damos importância à palavra, deixamos a palavra, e por que não dizer, abrimos só a palavra no momento do culto? Essa noite Deus quer nos voltar a palavra, Deus quer que o conheçamos mais, Deus quer que o amemos mais, Deus quer que através da palavra sejamos instrumento dele para essa geração. Quantos aceitam o desafio essa noite? Dê um glória para Jesus. Esta palavra, ela é uma palavra tão especial, que segundo os escritores, 40 homens inspirados pelo Espírito Santo que a escreveram. Outro dia perguntaram, como foi muito sábia a resposta do nosso amado irmão evangelista Jairo. Ele disse para o rapaz que Jesus fez na cruz, deu 100%, e às vezes a gente reclama de dar 10%. Jesus deu 100%. Outro dia um rapaz disse para mim: pastor, eu não creio na Bíblia porque foi homem que escreveu. Eu disse assim: mas você está certo. 40 homens escreveram a Bíblia, em épocas diferentes, locais diferentes, situações diferentes, circunstâncias diferentes, território diferente, mas toda a Bíblia Sagrada, ela se completa, cada livro se completa ao outro, é como se fosse a montagem de um quebra-cabeça, aleluia. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a palavra, escreveram a Bíblia Sagrada, aleluia, e eu creio no que ela está escrito. E quando alguns escreveram, usaram uma palavra que nós chamamos de metáfora. Metáfora, na verdade, é aquilo que afirma ser e que representa ser. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela tem alguma simbologia. Ela representa o pão. Quando Jesus estava no deserto e ele estava jejuando,
se preparando então para enfrentar o seu ministério. Ele estava há 40 dias de jejum, diante de grandes desafios que o apresentariam mais para frente. E a Bíblia diz que quando Jesus está terminando o seu jejum, o diabo se apresenta diante de Jesus e diz para ele: olha, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Porque o diabo sabia a debilidade de Jesus. Jesus naquele momento estava com fome, 40 dias sem comer. E então Jesus olha para o diabo e dá uma resposta, irmão. Uma resposta daquela que é para dar bem no queixo do sem vergonha. Jesus olha para ele e diz assim: escuta aqui, nem só de pão, pãozinho francês, pãozinho de leite, pão puma, pão de mandioca, pão de qualquer outra coisa, viverá o homem, mas o homem vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! É esta palavra, ela é comparada ao pão, ela é um alimento. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Se ela não é comparada apenas com alimento, com licença, ela também é comparada ao leite. Próprio Pedro escrevendo, dizendo: desejai afetuosamente o leite não falsificado. Olha que interessante, parece que Pedro já sabia que o leite, ele seria mudado, seria falsificado. O leite tem que ser puro e genuíno. E eu estava pesquisando hoje a importância do leite para o recém-nascido. Nós vimos aqui a irmã que está gestante, está prestes a dar à luz. A parte mais importante quando nasce o bebê é a amamentação, porque o leite para o recém-nascido é tão importante, tão fundamental o alimento, porque ajuda no seu crescimento e também na saúde da criança. Ele é um ativo protetor contra doenças como otite, alergias, diarreia, pneumonia, bronquite, meningite. Você sabia que o leite materno, ele tem uma substância de proteção para a saúde da criança? Se isso não bastasse, ele melhora o desenvolvimento mental, ele produz ligação emocional forte com a mãe, ele melhora a formação da boca, alinha os dentes e também salva da mortandade infantil. Quando Pedro diz que como crianças recém-nascidas, nós temos que desejar o leite, ele está dizendo o seguinte: se você desejar a palavra, ela vai te proteger, ela vai fazer você crescer, ela vai fazer você ter ligação íntima, aleluia, com o teu Criador, aleluia. Quem ama a palavra não vai morrer, quem vive a palavra não vai perecer. Esta noite, Espírito de Deus, coloque em nós desejo pela palavra. Aleluia, que nesta noite possamos sair daqui apaixonados pela palavra de Deus. É muito importante a palavra, ela é o pão, ela é o leite. Mas o profeta Jeremias também disse uma coisa muito interessante sobre a palavra. Ele disse o seguinte: não é a minha palavra como martelo, diz o Senhor, aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela é como um martelo. Por quê? Porque o martelo esmiuça a penha. O martelo, ele tem o poder de quebrar, ele tem o poder de tirar as barreiras. A palavra de Deus, ela é tão interessante, que não há coração tão duro que resista à palavra. Eu já vi alguns companheiros de ministério, e até mesmo comigo, no começo do meu ministério, eu já enfrentei maridos de irmãs que não eram crentes, possessos de demônio, com raiva da igreja, com raiva do pastor, com raiva dos irmãos, porque eles não tinham o Espírito de Deus, e eles brigavam, alguns bebiam,
E eu já vi pastor me contar que chegou na porta da igreja, o irmão pegou, o pastor pregando, o camarada estava armado com um revólver, dizendo: eu vou matar o pastor. Entrou no culto, sentou e disse: quando terminar esse culto, eu vou lá na frente e eu vou matar esse pastor. E aí o pastor então começou a pregar a palavra. Ele pregou a palavra por 45 minutos, e a palavra foi igual martelo: pá, 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 pá. Quando terminou o culto, o pastor disse: quem quer dar vida para Jesus, levanta aquele homem com o revólver na cintura, puxa o revólver. O povo fica assustado, ele coloca o revólver no altar e diz: eu quero entregar minha vida a Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque aquele homem entrou no culto com o coração endurecido, e o que é que fez o coração dele se quebrar? Foi a palavra. Deixa eu profetizar aqui esta noite: se alguém na tua família ainda tem o coração endurecido, pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Deus vai quebrar todo endurecimento pelo poder da palavra. Aleluia! É a palavra de Deus, esta palavra que também, ela não é só um pão, ela não representa o pão, ou leite, ou até mesmo martelo, mas o próprio Tiago escrevendo, no capítulo 1, versículo 22, versículo 23, ele diz assim: irmãos, não sejamos somente ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes da palavra, porque quem ouve a palavra e não pratica, é semelhante ao homem que vai diante do espelho, contempla o seu estado natural, e depois volta e se esquece de como era. A palavra também é um espelho. Aleluia! A palavra é um espelho. Sabe por quê? Porque a palavra, ela revela a situação de cada um de nós. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, se é verdade, já aconteceu com você e já aconteceu comigo. Olha, quando nós estamos fora da vontade de Deus, até o Salmo 23 é pesado para nós, aleluia. Quando nós estamos desobedecendo a Deus, pode chegar um camarada aqui em cima e dizer: irmãos, abra no Salmo 91, você vai se ofender com o Salmo 91, e vai dizer: olha, vai cair 1000 do meu lado, 10.000, e eu serei também caído, porque eu estou fora da vontade de Deus. Então a palavra, é ela que nos julga, aleluia. Tem muita gente dizendo: ai, você não pode julgar. Realmente nós não podemos julgar, porque a própria palavra, ela julga a nossa situação. Oh, glória a Deus. Quem gosta de espelho aqui, levanta a mão, levanta a mão. Eu também gosto de espelho, eu gosto tanto de espelho, mas eu gostava mais quando tinha cabelo. Hoje não, hoje o máximo que eu faço é dar uma olhadinha assim, eu já sei que eu saio, né, do jeito que eu saio. Mas hoje eu fui no espelho um monte de vezes, pastor Écio, e fiquei olhando assim, estava bom para vir à altura de vocês estão elegando demais. E eu cheguei, e até esqueci de passar o perfume. O desodorante eu passei, só esqueci o perfume. Eu esqueci de passar o perfume. Quando eu estou no meio do caminho, eu lembrei, o perfume, e eu estou indo sem perfume. Não tem problema. E sabe o que acontece? Toda vez a gente precisa ir no espelho, para ver como é que está. As irmãs, muito mais do que a gente possa falar, as irmãs gostam do espelho, é verdade ou não é, irmãs? É porque vocês têm mais cabelo, vocês têm aí sobrancelha para retocar, maquiagem para fazer, mas as mulheres gostam do espelho, e toda vez que você vai diante do espelho, você percebe: deixa eu dar uma arrumadinha aqui, deixa eu dar uma arrumadinha ali, deixa eu fazer isso, deixa eu retocar aqui. Algumas, quando não tem espelho, eu já vi no ônibus, já vi no aeroporto, eu já vi gente que não tem espelho, faz assim com o celular mesmo, assim, dá uma olhadinha aí, e outras quando chegam, outro dia eu estava descendo no aeroporto, o avião foi descendo, a pessoa já arrancou, tirou um espelho pequenininho, passou um batom, olhou, fez assim, e já saiu. É interessante o poder do espelho, porque ele mostra para nós a nossa condição. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa, ninguém realmente precisa nos julgar, é a palavra que nos mostra, que revela como está a nossa vida. Se a nossa vida está de acordo com Deus, a palavra nos levanta. Se a nossa vida está fora da vontade de Deus, a palavra nos confronta. Eu quero dizer para você esta noite: vá para o espelho e veja como está a tua vida, porque Deus quer te abençoar. Aleluia! Deus quer te abençoar. Oh, glória a Deus. É a palavra que simboliza o espelho, mas também Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 6, versículo 17: irmãos,
tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Paulo compara, ele usa a metáfora da palavra como uma espada. E por que a palavra é uma espada? Porque a espada, ela tem duas funções. Primeiro é atacar, segundo é se defender. Você já assistiu esses filmes antigos? Esses Conan o Bárbaro? Já assistiu aqueles filmes? Aqueles filmes antigos que o camarada é com a espada e briga e quando vem um cara com a espada ele faz e assim é o poder da palavra. A palavra ataca, mas a palavra defende. A palavra ataca, mas a palavra defende. E não é atacar as pessoas, é atacar o diabo. Quando o diabo vier para você e ele começar a dizer: você não presta, você que faz assim com a espada, você está se defendendo, e você diz: eu presto sim, porque Jesus me ama e me comprou com sangue derramado na cruz do Calvário. E aí quando você quiser atacar o diabo, você usa a palavra e diz: está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia! É a espada que é mais penetrante do que qualquer outra coisa. Segundo o autor dos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que ela penetra entre juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração. Eu não posso discernir muitas vezes a sua intenção, mas a palavra discerne. Eu não posso muitas vezes ver você me olhar, e ver eu levantando a mão na hora do louvor, mas a única coisa que pode discernir as minhas intenções é o poder da palavra, é a palavra de Deus. Ela também simboliza o fogo, porque o fogo tem o poder de derreter o mais precioso metal. Não há gente que consiga manter-se, aleluia, muito tempo resistente diante do poder da palavra. Eu estou falando esta noite, e enquanto eu estou pregando a palavra, eu sei que Deus está fazendo alguma coisa dentro do seu coração. Eu sei que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa nova na tua vida. É o poder da palavra. E a palavra é tão importante que nos evangelhos também nós vemos esse poder da palavra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, eu poderia falar aqui que ela simboliza a luz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Poderíamos usar várias metáforas, mas eu quero me adiantar um pouco. Ouça. Em Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que um centurião, um homem que cuidava de 100 soldados, ele tem um problema com um dos servos da sua casa. Este servo fica doente do dia para a noite, e ele começa a ter paralisia, ele fica paralítico, ardendo em febre, doente, e ele era um servo muito estimado pelo seu senhor. E a Bíblia diz que então o centurião corre, sabendo que Jesus está entrando na sua região. Ele corre, mesmo não sendo judeu, aí ele corre até Jesus e diz: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, doente, acamado, e ele é um servo muito bondoso. Eu vou pedir uma coisa, eu gostaria que o Senhor curasse ele. Jesus prontamente olha para aquele centurião e diz assim: eu irei na tua casa e darei saúde ao seu servo. Mas o centurião olhou para ele e disse: não, meu senhor, eu não sou digno de receber o senhor debaixo do meu telhado. Faz o seguinte, diga uma só palavra e o meu servo vai ser curado. Aleluia. Jesus olhou e disse: eu nunca vi tanta fé em Israel. Sabe por quê, irmão? Porque tem muita gente que para receber alguma coisa precisa correr atrás de profeta, precisa ficar no disque profecia, 0800 profecia de vitória, 0800 015 015 profecia de milagre financeiro. Deixa eu te dizer, a única profecia que não falha é a palavra de Deus. Aleluia. Eu não sou contra a profecia, mas eu sei que quando Deus quer falar, irmão, vou dizer uma coisa para você: Ele te acha, Ele sabe onde você mora, Ele sabe onde você fica, Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo tu tem na cabeça. Oh glória. E Deus não perdeu as contas do meu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma só palavra, deixa eu dizer uma coisa para você, uma só palavra hoje pode mudar a tua história.
uma só palavra que Jesus liberar hoje, vai ter milagre na sua casa. Uma só palavra que Jesus liberar hoje, vai revolucionar toda a sua vida. Quem acredita nessa palavra, diga aleluia. Diga uma só palavra. Mas não foi só o centurião, teve um homem importante também. Em João capítulo 4, versículo 43 ao 51, diz que o oficial de um rei, o oficial do rei era mais ou menos hoje como um oficial de justiça, que chegava, batia nas casas das pessoas, apresentando uma demanda, uma convocação judicial. E aquele homem teve o filho dele, também ficou muito doente, mas muito doente. Só que aquele homem foi diferente, porque ele pegou um dos seus animais e correu até onde Jesus estava, praticamente uns 30 quilômetros. E quando chega até Jesus, ele chega com espírito de oficial. Irmão, não dá certo isso aí. Esse negócio não dá certo, irmão. Ele chegou com o espírito de oficial, porque o espírito de oficial é o seguinte: ele entregava a carta e dizia, venha. E era assim, venha. E todo mundo tem medo de oficial de justiça. Eu nunca recebi um desse em casa, graças a Deus. Mas eu já conheço pessoas que receberam. E o camarada já chega intimando, compareça, tal hora, tal dia. E ele chegou diante de Jesus com o espírito de oficial. Chegou diante de Jesus e disse assim, Jesus, meu filho está muito ruim, venha. Jesus disse assim, não, vai. Jesus disse, vai você. E ele disse, como? O senhor não vai? Não, eu não vou. Pode ir, que o seu filho vive. Ele pegou o animal dele, correu, chegou em casa, 30 quilômetros, irmão, de cavalo. É muito tempo. Quando ele chega em casa, ele encontra uma alegria na casa dele. E ele diz, o que está acontecendo? Olha, o seu filho do nada melhorou. E diga que hora que foi isso? Ah, foi tal hora. Aí ele se lembrou, foi a hora que Jesus disse que ele estava curado. Irmãos, eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas eu quero profetizar esta noite pela palavra. Deus vai abençoar a tua vida por essa palavra que Deus está te entregando. Nós precisamos conhecer mais a palavra. É triste quando nós vemos muitas vezes cristãos que sabem a escalação todinha do seu time, da seleção brasileira, sabe quantos pontos o seu time está na frente, mas muitas vezes não sabe nem nome de 3 discípulos de Jesus. É muito triste isso, irmãos. É triste, eu já tive pessoas no meu ministério, que a gente ganhou para Jesus, batizou aquelas pessoas, e por elas não davam tanto valor à palavra, não frequentava cultos de ensino, escola bíblica dominical, elas não cresciam. Aí chegava domingo de manhã, os TJ, batia na porta da casa da pessoa, e eu já perdi umas 3, 4 ovelhas assim, pastor, na época que eu pastoreava. Dizia, cadê fulano que não veio mais na igreja? Vamos fazer uma visita. Quando chegava lá, não, agora eu sou testemunho de Jeová. Sou testemunho de Jeová agora, porque agora eu encontrei a verdade. Irmãos, quem não lê a palavra é enganado. Quem não lê a palavra vira presa fácil de heresia, de movimento, de ventos de doutrina. É a palavra que vai gerar em você um alicerce. O próprio Jesus disse em Mateus 7, que quem obedece e pratica a palavra, ele está construindo a sua casa sobre uma rocha. Você guarda isso no teu coração. A nós que somos obreiros do Senhor, deixa eu dar uma palavra muito especial. Quanto maior for o prédio, mais se gasta tempo no alicerce. Aleluia. Quanto maior for o prédio, maior é o tempo que tem que se gastar com o alicerce. Aleluia. Quanto mais queremos ser usados por Deus, mais tempo temos que ter com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Deixe-me dizer, o Espírito fala ao meu coração nesta hora e diz para você o seguinte: será que Ele tem tempo na tua agenda? Será que Ele ainda tem tempo na tua agenda? Pare a tua agenda e deixe o Espírito Santo te levar a uma intimidade maior com a palavra. É a palavra de Deus. Ela não está presa, ela é fiel. Agora eu vou partir para a segunda parte da mensagem. E agora aqui, vou partir daqui a pouco para a conclusão. Ouça, qual é o meu compromisso com essa palavra?
qual é o meu compromisso com essa palavra? Por que que nós vemos pessoas, e o pastor Erison também tem visto isso, em vários lugares, os pastores que aqui estão, os amigos que aqui estão, quantas vezes nós vemos pessoas e pessoas, que tinha tudo para dar certo e não dá. Você conhece alguém que tinha tudo para dar certo, estava na igreja, e não deu certo? Quem conhece assim, levanta a mão, assim é triste isso, não é? Alguém que talvez sentou do seu lado, tinha tudo para dar certo e não deu. O que aconteceu? Jesus, sabendo disso, ele lançou uma parábola, e a parábola do semeador. Em Mateus 13, ele começa a dizer: eis que o semeador saiu a semear, e ele foi semeando, e uma das sementes caiu na beira do caminho, a outra semente, ela caiu entre os pedregais, a outra semente caiu entre os espinhos, e a outra semente caiu numa terra boa. E aí ele usa a parábola, em primeiro lugar ele usa a parábola dizendo, que as aves dos céus vieram, e comeu a semente que estava na beira do caminho. Você sabe que aves do céu, na Bíblia, simboliza demônios. Você sabe que quando Abraão, ele estava oferecendo um sacrifício a Deus, ele teve que ficar o dia inteiro enxotando as aves de rapina, que queria roubar dele o sacrifício que ele oferecia a Deus. Ele passou o dia inteiro assim, irmão. Sai, urubu, sai para lá, e sai para cá, e foi uma coisa terrível, porque aquilo simboliza muitas vezes, o diabo quer roubar de nós o melhor que nós temos para Deus. Não deixa o diabo roubar aquilo que é de melhor para Deus na tua vida. Ainda que você tenha que ficar com Abraão o dia inteiro enxotando ave de rapina, faça, porque Deus vai receber o teu sacrifício. E então a Bíblia diz que Jesus falou que aquela semente caiu na beira do caminho. E o que é que aconteceu com aquela semente? Aquela semente as aves dos céus comeram, e ela não frutificou. Por que ela não frutificou? Porque ela estava na beira do caminho. Diga comigo, na beira do caminho. Então vamos lá, por que a palavra não funciona? A mesma mensagem, a mesma Bíblia, no mesmo culto, com as mesmas pessoas, por que para umas dá certo e para outras não dá? Por que algumas pessoas, eu vou te responder hoje, talvez uma dúvida que você tenha no seu coração, por que algumas pessoas, eu vou dizer assim, por experiência, você está na igreja há 10 anos, 15 anos, aí de repente chega alguém, naquela noite, ouviu a palavra, recebeu a palavra, e começou a viver a palavra, aí dá 3 meses, ele se batiza e daqui a pouco já vira um obreiro, e passa na tua frente, aí você, mas por que esse já está trabalhando e não está? Muitas vezes a gente tem essas besteiras, sabe o que é? Sabe o que é isso, irmão? É porque a pessoa assimilou a palavra, a pessoa pegou a palavra para ela, e a pessoa está vivendo agora uma nova dimensão espiritual. Quando nós não amamos a palavra de Deus, nós deixamos e perdemos muitas coisas da nossa vida. E por que a semente na beira do caminho não prosperou? Porque ela estava na beira do caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aleluia, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então significa que a palavra de Deus, ela só vai poder funcionar na tua vida, se você sair da beira do caminho, e entrar no caminho essa noite, aleluia. A Bíblia só vai funcionar na tua vida, e na minha vida, se eu sair da beira do caminho, e entrar no caminho. Ficar na beira, é dizer, olha, eu gosto, mas não tenho compromisso, olha, eu amo ouvir a palavra, mas é muito difícil fazer com que a palavra pede para renunciar, a palavra pede para abandonar o pecado, a palavra pede, aleluia, para você ser santo, a palavra pede para você não amar o mundo, a palavra pede para você ser como Jesus é, e não é fácil, irmãos, mas uma coisa é certa, Jesus disse, dá o teu fardo que é pesado, e eu te dou o meu que é leve, e você vai carregar. A palavra muitas vezes não funciona, porque na beira do caminho, ela não pode funcionar. Segundo, a palavra caiu entre os pedregais, e ela não teve profundidade, raiz, e aí veio o sol e secou ela, e ela morreu. Isso aponta, por que a palavra não funciona às vezes na nossa vida?
Porque nós somos muito superficiais. Nós não podemos levar uma vida cristã superficial. Vida cristã superficial é ter uma vida de religiosidade. É você bater o seu cartão de ponto na igreja aos domingos e esquecer que a sua fé, ela não pode ser manifesta só nos domingos. Você vem para a igreja, ouve a palavra, e a sua verdadeira vida de fé e de cristianismo vai começar na segunda-feira, na hora que você levanta. E por que não dizer, ela já começa quando você sai e chega em casa. Há casais, aqui não, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas há casais que quando termina o culto vão para casa brigando, parece que nem ouviram a palavra, Jesus de Nazaré, que é isso, já sai discutindo, chega em casa, depois do culto, e já sai, não, vai, dorme aí que eu vou dormir lá na sala, não dá, irmão, deixa a palavra entrar, deixa a palavra mudar a sua vida. Essa palavra nos ajuda, e porque ela não teve raiz, ela ficou na superficialidade, ela não prosperou. Minha vida, sua vida não pode ser superficial. Ou nós nos entregamos totalmente ou não nos entregamos. Ou nós somos de Jesus 100% ou não somos. Jesus, se você disser para mim, pastor, eu sou de Jesus quanto? 99%. Então você não é de Jesus ainda, porque Jesus quer você por completo. Jesus quer que você tenha profundidade. Jesus quer que você tenha raiz. Aleluia. Olha, uma planta que não tem a raiz dela está na superficialidade, você arranca fácil, mas vai arrancar uma palmeira. E é isso que a Bíblia diz, que o justo é como uma palmeira. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu já estou terminando. Jesus também disse que essa semente, que simboliza a palavra, caiu entre os espinhos. E Jesus disse, se perguntar, mas o que é isso? Jesus disse assim, são os cuidados deste mundo, que sufocam a palavra. E o que Jesus deixou bem claro, suas riquezas, as preocupações com a nossa vida cotidiana, conta para pagar, hora extra. Eu nunca aconselhei, e até hoje eu não aconselho. Não aconselho, irmãos. Pessoas dizem, pastor, eu arrumei emprego, só que é o seguinte, vai ganhar muito bem, só que eu não posso vir mais na igreja. Aí eu digo, Jesus não está nesse negócio. Porque a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dor. Se você crê em Deus verdadeiramente, irmãos, você sabe que quem cuida da sua vida é Jesus de Nazaré. É Ele que vai suprir a tua necessidade. É Ele que vai mandar, nem que for preciso um garçom para trazer carne fresca, picanha, alcatra, maminha, fraldinha, mas Ele vai te dar. Urabaca suriandereba, ai toquetalaba suriandereba. Eita glória! Ai achurimi haserimi ni cantaralabacé. Creia em Jeová Jiré, o Deus da provisão na tua vida. Não negocie a tua fé, não negocie a tua vida cristã por causa de R$200. Creia que Deus tem mais para você. Chataca soprocondefa, rabacanterebacé, aleluia. Uramancho kirabahacé. Não perca a sua salvação. Não sufoque a palavra por causa dos cuidados deste mundo. Há 3 anos atrás, acho que vai fazer 4 agora. Acho que é 4 anos. Eu cheguei para o pastor Gesiel e disse, pastor, eu não sinto chamada pastoral. Não sinto. Do jeito que eu ganho as pessoas, eu mesmo mando as pessoas embora. Eu não sinto a chamada, isso não é coração de pastor. E eu sentei e eu falei, pastor, eu não sou um pastor de igreja. Pastoreei 13 anos. Fui muito bem sucedido, não posso falar que só errei, porque eu acertei muito também. Mas meu coração não era aquele de pastor. O pastor Gesiel disse assim, meu filho, Deus vai te honrar. Eu disse, pastor, eu vou para a itinerância. Só que, irmãos, eu saí, sem saber o que ia acontecer. Sem saber se eu ia comer ou não, se eu ia ter agenda ou não, porque eu fui viver só da fé.
Eu vivo da fé desde 1999, da fé. Sem carteira, sem PIS, sem PASEP, sem fundo de garantia, sem 13º, mas vou dizer, hein, eu vivo como príncipe de Deus. Vou dizer para você, eu estou vivendo como príncipe. E eu disse, pastor, eu vou me lançar. E o pastor disse, vai. Nós vamos dar alguma retaguarda, vamos lhe ajudar, vou fazer uns contatos. Irmãos, até aqui, desde o dia que eu aceitei Jesus, até aqui, eu nunca negociei nada com a minha chamada e com o que Deus tem para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa, talvez essa seja a palavra rema para você. Ouça que o Espírito te diz, não abra mão do teu ministério, da tua chamada, daquilo que Deus te colocou nas tuas mãos, para você deixar aquilo que Deus te deu. Fica firme, porque Jeová Jiré vai entrar com providência. Não abra a mão. E eu disse, Jesus, eu vou fazer isso, e fui. E Deus tem me dado graça. Sou muito grato a Deus pela vida do pastor Gesiel Gomes. O pastor Gesiel é um pai para mim. Eu digo para ele que ele não é um pai, eu digo ele é um pai avô. É o pai que não tive, é o avô que não tive. E ele me falou, vai meu filho, e tem me ajudado muito. Deus tem feito coisas grandes. Mas eu disse, eu não posso sufocar a palavra. Vou dizer uma coisa, eu estou sentindo um negócio poderoso aqui, irmão. Ai, aleluia. Oh, aleluia. Deus vai começar a mostrar para você, cada renúncia que você fizer, por amor à palavra e por amor a Ele, virá uma glória extraordinária sobre a tua vida. Virá uma glória extraordinária. Virá uma glória de Deus sobre a tua vida. Não temas, diz o Senhor, não tenha medo, ó bichinho de Jacó, eu sou aquele que sustenta a tua alma. Aleluia. Não sufoque a palavra. Não sufoque a palavra no seu coração pelas preocupações. Jesus disse, olhai para as aves dos céus. Aleluia. Elas não trabalham, mas o Pai sustenta elas. Olhai para os lírios dos campos. Nem toda a glória Salomão se vestiu como um deles. E eu cuido deles, eu visto os lírios. Quanto mais eu vou cuidar de vocês, diz o Senhor. Não sufoque a palavra, irmão. Não perca. Eu vou contar aqui rapidinho. Quando eu me converti, não sei, eu já contei isso várias vezes, mas eu fui trabalhar na Antártica. Fábrica de cerveja. E fui trabalhar bem no setor de cerveja. E meu turno era 6x2. E eu já tinha ministério na igreja, eu participava do louvor. Eu era vocal lá. Eu já fiz de tudo um pouco. Eu fui diácono por um dia. Não aguentei. Eu não aguentei. Foi um dia. Fiquei um dia lá assim. Cheguei no pastor, terminar o culto, pastor, nesse negócio não é para mim não. Eu quero ouvir a palavra, eu fico distraído. E eu fiquei lá. Eu já fui de tudo um pouco. E eu tinha minhas funções. Quando eu trabalhava à noite, eu tinha que sair no dia seguinte, 7 da manhã. Eu não ia para casa dormir. Eu ia para a escola dominical. Eu ficava na escola dominical, terminava a escola dominical, eu ia para o ensaio do louvor. Ficava no ensaio do louvor. Terminava o ensaio do louvor, tinha um almoço para o ministério de louvor na igreja. Nós almoçávamos, eu chegava em casa 2 horas da tarde. 2 horas eu cochilava até às 5, tomava banho, levantava e ia para a igreja, porque tinha que chegar às 6 horas para orar 1 hora, para poder cantar no louvor, senão eu não cantava. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa, eu fiz isso por muito tempo eu fiz isso, mas eu nunca deixei, aleluia, nenhum compromisso meu, por causa do amor à palavra. Eu quero que nesta noite o Espírito Santo coloque em você compromisso, que o Espírito Santo coloque em você amor, que o Espírito Santo gere em você algo maior, para que você faça aquilo que Deus colocou na tua vida para fazer. E Jesus disse que então uma semente
caiu numa terra boa. E aquela semente produziu 30, 60 e 100 por um. Tremendo isso. Tremendo isso. Aleluia! 3 pedas. Mas aquela que deu certo valeu pelas 3 que deram errado. 30, 60 e 100. Engraçado, né? Não era para ser múltiplo de 3? 30, 60 e 90. Por que é 30, 60 e 100? Na verdade é 30, 60 e 90, porque 100, na verdade 100, tira 10, 10 é do Senhor, 10%, e 90 fica com a gente, aleluia. Irmãos, Jesus se manifestará a este mundo, e tem se manifestado a este mundo, por essa palavra. Judas, não Iscariotes, perguntou para Jesus, Jesus, quando o Senhor há de se manifestar ao mundo? Em João 14, eu vou ler para você, 22, Judas não Iscariote perguntou-lhe, Senhor, quando o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele morada. É essa palavra. Agora nós vamos entender que quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Jesus disse, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. É interessante notar que nós precisamos de 2 ingredientes, e aqui eu vou encerrar a mensagem. Em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 2, é isso que eu quero deixar para você essa noite. Eu não sei você, mas eu estou sendo muito abençoado pela palavra. Em Hebreus 2:1 diz assim, pois isso é necessário, atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos. Você poderia repetir comigo? Diga, por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Diga aleluia. Então você precisa se atentar mais o que você ouve pela palavra, para você não se desviar. Agora em Hebreus 4, versículo 1 e 2 diz assim, portanto ainda que nos tenha sido deixado a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que alguns de vós pareça ter falhado, porque as boas novas, ou evangelho, também foi pregado a nós, assim como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi misturada com fé nos que a ouviram. Olha o que o autor está dizendo, irmãos, nós precisamos, quando ouvir a palavra, ler a Bíblia, nós precisamos usar fé. Nós temos que liberar fé sobre aquilo que está escrito. Mas nós não podemos só liberar fé naquilo que está escrito para benefício nosso. Liberar fé quando a Bíblia diz que Deus vai julgar os infiéis, que Deus vai punir os pecadores. Nós temos que levar fé nisso também. Nós não temos que só ter fé quando Deus diz, olha, vou eu abrir uma porta, e a gente, eita, que fé poderosa. Mas Deus está dizendo que a gente tem que ter fé, quando também Deus diz, que se nós não obedecermos e vivemos longe dEle, seremos punidos também. Por isso que precisamos misturar fé. Cadê as irmãs que gostam de fazer bolo aqui? Levanta a mão. As irmãs que fazem bolo. E os irmãos que fazem bolo? Tem algum irmão que faz bolo? O senhor, eu também faço, aleluia. Eu gosto de fazer um bolo, eu passo a receita para o senhor, tá? É fácil, o senhor compra lá no mercado, já vem pronto, só bater assim, já. Esse é mais, só põe ovos e manteiga, mas não precisa nem de fermento. Mas as irmãs que fazem bolo sabem disso. Você pode usar todos os ingredientes, se você esquecer do fermento. Quem já teve essa experiência ruim, levanta a mão. Eu
esqueci o fermento. Aí você abre e está o bolo lá, murchinho. E aí você tem que fazer outro bolo. Ouvir a palavra de Deus é não misturar fé. Nós vamos murchar. Nós vamos sair desanimados. Nós vamos viver depressivos, cabisbaixos, com a Bíblia na mão, indo na igreja, tristes, derrotados, porque não misturamos fé. Essa noite, o Espírito de Deus libera fé sobre a nossa vida. Levante a sua mão e dê glória para Jesus. E encerro dizendo o seguinte: o avivamento espiritual, ele só vem por meio da palavra. Existem movimentos e existe avivamento. Movimento do jeito que vem, vai embora. Agora, avivamento chega e fica por causa da palavra de Deus. Se tem um texto que eu mais gosto no livro de Atos, tem muitos, mas se tem um versículo que eu mais gosto, é esse aqui, Atos 10, 44. Enquanto Pedro dizia estas coisas, aleluia, ai Jesus, enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Irmãos, você pode ser batizado com o Espírito Santo ouvindo a palavra de Deus. Você pode ser batizado com o Espírito Santo em uma mensagem pregada nesta tribuna. Eu quero desafiá-los em nome de Jesus, neste dia da Bíblia, a amar a palavra, guardar a palavra, viver a palavra, andar na palavra e fazer da palavra a sua única regra de fé e de conduta cristã até o fim da sua vida. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Nós estamos vivendo numa geração. Nossa geração precisa voltar à palavra. Nossa geração precisa voltar à palavra. Até alguns hinos que a gente ouve, irmão, que você vê assim, como falta a palavra nos hinos, não é verdade? Graças a Deus que tocaram hoje aqui, são todos hinos que tem a cruz, que tem o sangue, que tem o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu tenho ouvido uns louvores que você fica ouvindo assim, peraí, será que ele está cantando para Jesus? É para a namorada dele, não estou entendendo. Você é meu amor, ui, 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 ai, ai, ai. É para namorado ou é para o... Já viu isso? Uma que eu vou falar, irmãos, eu falo por mim, isso aqui é coisa minha, você não precisa, isso é meu, digo eu, não o Senhor. Eu não consigo chamar Jesus de você, não consigo. Você, eu não chamo nenhum pastor Gisele de você, nenhuma autoridade de você, não, é Senhor. Quanto mais o amado da minha alma, como que eu vou chamar de você? Como é que eu vou chamar Jesus? Você, não pode, irmão. De vez em quando a gente vê uns hinos e fala, meu Deus, como nossa geração está pobre de palavra. Pobre de palavra. É uma geração que eu comparo a Eutico. Eles estão na janela. Paulo estava pregando, Eutico na janela. Irmão, sabe quem estava pregando aquela noite? Era o apóstolo Paulo, gente. E Paulo pregou, que foi até meia-noite. E o povo tudo lá assim, e o Eutico lá na janela, olhando para o lado de fora. Se ele tivesse celular, ele ia estar no Instagram, Facebook, na hora do culto. Deixa eu curtir aqui. E daqui a pouco o Eutico começou a ficar lá assim, daqui a pouco o Eutico começou a fazer assim, ó. Dormiu profundamente, caiu lá do terceiro andar, caiu morto. Paulo foi lá e ressuscitou ele. Aí o culto pegou mais fogo ainda, porque eles foram até às 6 da manhã. Mas sabe o que é, irmãos? Uma geração que está na janela. Precisa sair da janela. Nós temos que orar para a nossa geração voltar a ter amor pela palavra. Vamos pregar a palavra. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Tem gente morrendo do seu lado, ou querendo ouvir uma palavra da sua boca.
Você chega na fila do banco, tem gente lá dizendo, ai, porque não sei o que, ai, não sei o que lá. E você está na fila do banco, você é o agente de Deus, você é o instrumento de Deus. Aí a pessoa diz, esse negócio, o Brasil está ruim nada, está pior que você imagina. E aí você, em vez de falar da palavra, você entra na conversa dos outros. Aí eu já vi crente fazer isso, O cara chega no crente e fala assim, rapaz, eu estou com uma doença aqui. Aí ele fala, ih, você não viu a minha estou quase morrendo. Você fala, meu Deus. Diga para ele o seguinte, quando alguém chegar perto de você, quando alguém chegar perto de você e disser, olha, eu estou tão doente, você conhece algum remédio que eu posso tomar? Você diz, eu posso lhe dar o remédio. Que remédio? Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades e levou na cruz do Calvário. Libere a sua boca para falar a palavra. Fale as palavras na sua casa, fale as palavras na sua família. Libere palavras de fé, de vida, em nome de Jesus. Eu quero orar. Feche seus olhos. Espírito Santo. Talvez nós brasileiros não temos muito costume com isso, mas pela liberdade religiosa que a gente tem, muitas vezes nós não valorizamos a tua palavra. Senhor, nesta noite, nesse culto tão especial, ajuda-nos a voltar a amar a Bíblia Sagrada, a palavra que é a tua voz e a tua boca. Senhor, abençoa, gera em nós mais intimidade com ela. Queremos conhecer os teus mistérios, queremos ser mais minuciosos, não somente para termos conhecimento, mas para vivermos a tua vontade. Senhor, abençoe as famílias, porque as famílias só serão fortes com a palavra. Abençoe casamentos, abençoe ministérios, dá vitória a cada um dos teus filhos. Que saiamos daqui essa noite com um desejo mais intenso de ler a tua palavra, de saber que a tua palavra é a verdade. O próprio Cristo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor também disse, conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. E toda a igreja diga aleluia. Eu vou só citar uma coisa aqui, que eu li num livro, já devolvo a palavra. A obra de salvação, eu acho que eu já falei isso aqui. A obra de salvação, na escala de 0 a 100%, é simples. 10% é a obra do Espírito Santo convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Diga amém. Outros 10% na obra da salvação é a libertação. Tirar os vícios, bebida, cigarro, os maus hábitos que a gente tinha lá atrás. Sobrou quanto? A gente fez 10 mais 10 é igual a... Sobrou quanto para 100%? 80%. 80% na obra da salvação é reeducação na palavra de Deus. É ser reeducado. A palavra ensina o marido a ser o melhor marido. A palavra ensina a esposa a ser uma ótima esposa. A palavra ensina os filhos a honrarem seus pais. A palavra ensina os patrões a serem justos com seus empregados. E os empregados trabalharem para o patrão como se fosse Jesus. A Bíblia ensina todo tipo de comportamento que a gente tem que ter. É por isso que nós precisamos voltar a ler a palavra. Porque ela vai reeducar a nossa vida. Ela vai colocar a gente no eixo. Quantas vezes eu já fiz uma coisa, depois fui ler na palavra e disse, meu Deus, eu estava errado. Aí eu tenho que voltar e consertar. Pedir perdão. Porque a Bíblia também nos ensina a perdoar. A Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos. A Bíblia, irmão. Minha oração essa noite, passando a palavra, para quem que eu passo a palavra? Amém. Eu quero dizer uma coisa. Vamos sair daqui com mais desejo de... Quem está com a Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Olha que bonito isso.
Olha para a sua Bíblia. Isso aí é o manual. É o manual do Criador. Quando você compra um aparelho, não vê o manual lá de instrução? A Bíblia é o manual de instrução do Criador. Quando você compra um aparelho e não lê o manual, você já pega a tomada e pá! Que é isso, meu Deus do céu? Explodiu! Aí você lê, era para ligar no 110. Aí você chora. É a mesma coisa, irmão, a gente está se queimando quando a gente não lê o manual. A gente está explodindo quando a gente não lê o manual. Agora, olha a sua Bíblia. Diga assim, Bíblia Sagrada. Eu quero te ler mais. Conhecer mais. Porque é a Bíblia que revela quem é o meu Salvador. Agora, vamos fazer uma coisa que a gente não fez hoje ainda. É o dia da Bíblia, não é? Quem gostaria de dar um abraço na Bíblia hoje? Dá um abraço. E dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Senta por um minuto, nós já vamos estar encerrando o culto. Que Deus abençoe a vida do pastor Paulo, por esta linda palavra, nos lembrando o dia da Bíblia, né? Muito interessante. A palavra de Deus é algo fundamental em nossas vidas, irmãos. Irmãos, como o pastor anunciou, nós vamos fazer a festa de fim de ano agora no dia 1º, a virada. E o pastor, todos nós sempre gostamos de fazer o melhor, com excelência. E tudo isso gera um custo. Então, nós surgimos a ideia de fazer um sorteio de uma cesta de café da manhã. No dia 1º, aqui à noite, já pela madrugada, nós vamos sortear uma cesta de café da manhã, para de manhã, né, no dia 1º, você já tomar aquele café delicioso, com aquela cesta linda que você vai ganhar. Então, nós decidimos pegar uma fichinha com os números, e aí nós vamos passar para os irmãos que desejar pegar. Os irmãos vão colaborar com R$5. É uma cesta de café da manhã. Eu vou doar essa cesta para nós podermos arrecadar esse valor. Essa cesta ela custa mais de R$100, não é uma pequena cesta, é uma cesta muito boa, muito linda. Então eu peço a todos os irmãos, você que vai estar, você que não vai, né, abençoa. Pegue comigo ali no final, se você puder acertar hoje, já vai acertando, para a irmã Érica poder dar andamento nas coisas. Se você não puder, me traz na quinta-feira ou no próximo domingo, para nós podermos ter esse valor, para alugar as mesas, cadeiras, fazermos tudo conforme o pastor assim tem nos pedido. Amém, irmãos? Estão de acordo? Glória a Deus. Se ponha de pé, vamos orar, encerrar. Quinta-feira, não falte, o pastor nos deixou já essa convocação. Pastor José Pedro, da Canaã mesmo, lá do Espírito Santo, vai estar aqui conosco. Veja que honra que vai ser uma bênção muito forte. Venha, vamos todos vir adorar o nome do Senhor. E o nosso pastor Elison vai estar nos assistindo via internet e vai ficar feliz também de nós podermos estar aqui em obediência, fazendo a obra de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te rendo graças, Senhor, nesta hora, Deus, por tudo que o Senhor Deus nos fez nesta noite, Pai. Eu te glorifico, Senhor, ó Deus, porque nesta noite, ó Pai amado, em nossos corações adentrou a Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, ó Deus, que para caminhar a este mundo, nós somos, Senhor, necessitados, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela nos direciona todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas, Senhor, ó Deus, na Tua santa presença. Nos leva, Senhor, na Tua paz, na Tua graça. Nos guarda, Senhor, nos dê um livramento. Que tenhamos, Senhor, uma linda semana, abençoada, sendo, Senhor, ó Deus, o Senhor, ó Pai, que dê toda a direção, Senhor, daquilo que iremos fazer, ó Deus, nesses próximos dias. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, nos guarde, Senhor. Eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Paulo para nos dar a bênção apostólica nesta noite, em nome de Jesus. Sou Canaã. Faz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a consolação bendita do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre, e quem recebe, diga:
E quem disse amém, aperta a mão do seu irmão e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.